Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é o segundo episódio da série, da história que eu tô contando pra vocês da minha vida com esclerose múltipla. Então, no vídeo anterior, no episódio anterior, eu falei sobre o meu pesadelo, né? Sobre enquanto eu ainda não sabia o que eu tinha, da bateria de exames que eu tinha que fazer, de como cada exame foi pesado e foi difícil pra mim, e como eu tinha a certeza dentro de mim que sempre o próximo exame ia ser pior que o anterior. E aí de fato era. De fato era sempre um exame pior que o outro. E eram sempre exames que envolviam agulha, que eu tinha pânico, que eu desmaiava, né? E tinha que fazer exames de sangue, tinha que fazer ressonâncias com contraste, tive que fazer uma pulsoterapia, que foi a parte mais difícil para mim, e outros exames que na maioria envolviam agulhas. Então eu falei sobre isso no episódio anterior, no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste para poder entender o que eu vou contar nesse episódio, né? Nesse episódio eu vou falar sobre o diagnóstico, né? Quando eu recebi de fato, né? Quando a médica bateu o martelo que o que eu tinha era esclerose múltipla. Então, assim, esse diagnóstico, ele saiu em 2017, 2 anos depois que começaram os primeiros sintomas e as primeiras investigações, os primeiros exames. Então eu fiquei 2 anos, né? Na Berlinda eu fiquei 2 anos cada vez mais estressada e mais ansiosa até descobrir de fato o que era, por conta de ser uma situação, uma doença onde é necessário muita cautela para se dar esse diagnóstico, em função do tratamento ser, digamos assim, para o resto da vida, e serem tratamentos que não são leves, né, de certa forma. Então se levou bastante tempo, porque a hora que começasse, que se batesse o martelo, se teria certeza de que eu iria conviver com isso pro resto da vida. Então, em 2017, veio o diagnóstico de esclerose múltipla. E como eu estava com muitos sintomas, porque até então não estava se fazendo nenhum tratamento, porque não sabia o que era, até que a medicação oficial que iria me acompanhar para o resto da minha vida fosse liberada, era necessário fazer um tratamento de choque nesses sintomas, para que eles amenizassem, para que eles diminuíssem, para que eu conseguisse retornar a ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que eu vinha tendo, principalmente nesses 2 anos anteriores. Só que como eu tinha dentro de mim que era algo muito ruim e que sempre ia vir uma coisa pior, esse tratamento de choque, digamos assim, que era necessário fazer no início do diagnóstico, era pulsoterapia. E o que era isso? Eu teria que ir 3 dias seguidos, ficar por 2 horas na clínica que eu fosse, recebendo uma medicação direto na veia. É uma medicação que eu não vou citar nomes para não ser bloqueado o vídeo, para não cair o vídeo e tudo mais, mas quem conhece um pouco já vai saber qual é. Era uma medicação que inchava muito, ela faz a gente inchar muito. E de contrapartida, ela vai direto na veia, direto naquilo que está errado, naquilo que está desalinhado dentro do organismo, para parar, para cessar com aquela dor, com aquele incômodo, com aquela situação. Enfim, eram 3 dias seguidos, por 2 horas direta, uma agulha, né,
enfim, não é a agulha, mas é aquele acesso no meu braço. Para se fazer aquele acesso tinha que dar a agulhada, então ficaria com aquilo 2 horas seguidas no meu braço. Aquilo foi outra coisa que no início eu achei que eu não ia conseguir, porque imagina só se para fazer um exame de sangue que não era tão demorado eu quase morria, eu desmaiava. A pulsoterapia para mim queria ser rápida e foi com anestesia, eu não iria sentir a dor porque deram anestesia. Eu já tive todo aquele sofrimento, pressão alta e tudo mais. Imagina eu ter que ficar 2 horas, 3 dias seguidos, sentada numa cadeira recebendo um soro com aquela medicação direto na minha veia. Então, mas esse era o tratamento. E no primeiro dia que eu fui, a minha pressão deveria estar quase explodindo de tão nervosa que eu tava. Então, tinha que tomar remédio para pressão, tinha que esperar, amenizar, ver como é que tava, respira fundo e vai. E essa medicação ela era tão forte e eficiente, não sei, que a partir do momento em que ela começou a entrar, eu comecei a perceber que eu comecei a enxergar melhor. A sensação que eu tinha, que eu ainda falei para o meu marido, para minha família, é como se tivessem ligado um limpador de para-brisa nos meus olhos. Eu nem sabia que eu estava enxergando tão ruim daquela forma quando aquele líquido entrou e eu comecei a ver as coisas tão mais claras, tão mais nítidas, sem borrado, sem tremor, sem nada. Eu nem imaginava que a minha visão estava tão ruim daquela forma quando aquilo começou a entrar. Então, de certa forma, aquilo pra mim foi como se fosse um prêmio de consolo. Ah, tá bom, então fica aí, se vai melhorar alguma coisa na minha vida, fica aí no meu braço entrando isso 2 horas que eu aguento. E aí, isso aconteceu no primeiro dia, isso aconteceu no segundo dia e no terceiro dia. E era como se aos pouquinhos as coisas fossem se encaixando, fossem voltando para o lugar. Eu disse, bom, então daqui para frente pode ser que mude, pode ser que melhore, né? Era 3 dias só, tá ok. Porém, até a gente entrar com o processo para solicitar a medicação, porque ela não é vendida, né? Não é vendida nas farmácias comuns, ela tem que ser retirada, ela tem que ser disponibilizada por conta do valor, da gravidade e tudo mais. Até a gente conseguir fazer tudo isso, eu comecei a ter outros episódios dos mesmos sintomas. Então, a solução era, de novo, mais 3 dias, 2 horas por dia, agulha, medicação direto na veia, esperando ali por 2 horas, deitada, porque eu não conseguia ficar sem condições nenhuma de ficar sentada, né, ou de qualquer outro jeito, olhando acesso àquela coisa na minha veia, no meu braço. E se passaram mais 3 dias dessa situação, melhorou de novo, visão melhorou de novo, cansaço melhorou de novo, tudo melhorou de novo. E aí o tempo passou, se passaram mais uns dias, a gente entrou com o pedido de solicitação, saiu o laudo, saiu todos os exames necessários para eu entrar com a solicitação da medicação, mais exames de sangue, né, mais ressonância, né, e tudo mais, laudos, e tudo que precisava. Entramos com a solicitação e ela levou 1 semana para ser liberada. Foi muito rápido. Foi liberada em 1 semana e eu dei graças a Deus porque eu não aguentava mais fazer os exames que tinha que ser feito, eu não aguentava mais aquela investigação. E eu já estava torcendo que fosse isso mesmo,
Antes ainda de baterem o martelo, eu já estava torcendo. Eu já rezava, olha só. Eu rezava para que fosse isso mesmo, para que fosse esclerose múltipla, porque daí tinha tratamento e aí era só fazer o tratamento e vida que segue. Porque eu não aguentava mais fazer aqueles exames. E aí quando veio o diagnóstico, veio também esse tratamento de choque. Então a coisa, ao invés de piorar, parecia que de melhorar, parecia que piorava. E quando saiu a liberação da medicação, até que ela começasse a fazer efeito e até que ela começasse a cumprir o papel dela, eu tive que fazer mais uma vez a pulsoterapia. 3 dias, 2 horas, agulha direto, medicação direto na veia. E aí nesse período, como essa medicação é uma medicação que incha muito, eu já tinha engordado, inchado, enfim, 10 quilos. Então só nesse período aí, que foram menos de 3 meses, eu já tinha engordado 10 quilos por conta desta medicação. E aí, bom, a medicação que seria a oficial liberada, era só começar. Aí a medicação oficial é uma injeção. A medicação oficial era uma injeção em forma de caneta autoaplicável, eu mesmo me aplicaria, porque só dá um toquezinho na bundinha da caneta e a agulha salta na perna e injeta o líquido que tem que injetar. E eu teria que fazer essa injeção uma vez por semana. Então eu teria que escolher o dia da semana que seria o meu pagamento de castigo para ser o dia em que eu iria aplicar essa injeção. E essa injeção, ela causaria possíveis efeitos, possíveis reações, que era dor no corpo, febre, a sensação de gripe forte, desconforto, dor de cabeça, cansaço. Era essa a sensação que possivelmente aconteceria. Então, para que fosse amenizada essas reações, eu teria que tomar medicação sempre, essa injeção sempre à noite, para durante o dia não sentir esses efeitos tão fortes. E antes de tomar a medicação, eu teria que tomar um antitérmico. Ou seja, eu tinha que tomar uma medicação para tomar a medicação, para ela não me causar um efeito, uma reação tão forte. Então, começamos, né? Ela era uma injeção autoaplicável, porém, com o meu histórico, né, de traumas de agulha, eu não podia nem cogitar a possibilidade de autoaplicação. Quem aplica em mim da primeira injeção até os dias de hoje é o meu marido. Então ele teve que trabalhar isso nele para ele conseguir aplicar, por mais que seja só posicionar e apertar a bundinha da caneta ali para a agulha saltar e esperar 15 segundos, porque eu não conseguia fazer. Nunca fiz até hoje, nunca me apliquei uma injeção. Então eu denominei a terça-feira como sendo esse dia. Nas terças-feiras eu não programava nada para a noite, a partir das 19 horas da noite, né? Porque era o dia que eu iria tomar medicação, para tomar a medicação, para ir deitar e rezar para não sentir nada. Eu e o meu marido, porque daí ele tinha que estar em casa, no horário certinho, para quando tivesse que aplicar, para a hora de aplicar, ele aplicava a injeção e eu ia me deitar, eu ia sossegar para não sentir as reações fortes. E foi assim que aconteceu. Isso levou
Isso já fazem 4 anos. E algumas vezes eu não sentia nada, outras vezes parecia que eu tinha sido atropelada. E numa noite mais recente, depois de eu ter já expandido algumas coisas em mim, na minha consciência, eu decidi não tomar a medicação que não me causaria reação forte, porque eu queria ver o que acontecia. Porque daí eu ia ter noção do que era o que eu estava colocando para dentro de mim toda semana por 4 anos. E naquela noite eu não tomei. E eu me lembro que eu tomei a injeção e fui dormir. Porque eu pensei, vou tomar e vou ir dormir porque pode ser que se eu estiver dormindo, passe batido e eu não sinta nada. Era umas 2 horas da madrugada quando eu acordei e eu vibrava literalmente na cama. De frio, de febre, os cabelos todo molhado de febre. Eu mal conseguia mexer o meu corpo, de tamanha a dor que eu estava sentindo na pele, no corpo. Talvez como uma gripe fortíssima, eu nunca peguei uma gripe de derrubar, mas pelo que comentam, talvez tenha sido similar a isso. Mas eu me lembro de suar muito, de tremer muito, de tremer, que o corpo doía. E eu não sabia se era de tanto que eu estava tremendo ou se era em função dessa sensibilidade que a pele ficou mesmo, que o corpo ficou, de dor no corpo e tal. Dor de cabeça e tudo. Eu não conseguia nem chamar o meu marido. Então eu fui respirando fundo, né? Fui me concentrando, fui pedindo ajuda. O remédio ficava do lado da minha cama, o antitérmico que eu tomava sempre ficava do ladinho da minha cama e eu sempre, quando eu vou dormir, isso sempre, até hoje, eu levo um copo d'água, uma garrafinha de água. Então eu consegui esticar a mão, peguei o remédio, tomei, deitei na cama de novo e fiquei ali literalmente concentrada para não morrer. Hoje eu conto essa história e eu até dou risada. Mas na época eu fiquei muito assustada. Muito assustada porque eu comecei a ter noção de quão forte era aquela bomba, aquela medicação que eu botava para dentro do meu corpo toda a semana. Que não era só o fato de ser uma injeção o meu grande problema, mas pior ainda era a reação que ela me causava. Então era um conjunto de coisas. E essa medicação era a medicação mais leve, digamos assim, na época. Porque todas as vezes que eu conversava com a médica, né, e a gente trocava uma ideia sobre isso, ela me dizia que pro meu caso, como ainda não era um caso mais grave, que eu ainda estava no começo, porque isso tudo a gente conseguiu fazer o diagnóstico e pegar essa doença em mim bem no começo, os médicos diziam. Né? Ela não estava ainda avançada. A gente vê situações aí de pessoas com esclerose múltipla que estavam já em cadeira de rodas, né? Já muito pior do que eu. Eu estava até bem, e mesmo assim já foi esse pesadelo. Então essa medicação, pro nível que eu tava, ela era a mais indicada. E porque depois dela seriam outras injeções que eram outras medicações que eram injeção. Na época o que a gente sabia era a injeção todo dia. Se não fosse essa, o próximo passo era uma outra medicação que seria todo o dia a injeção. Então eu me lembro que cada vez que eu ia fazer a ressonância, porque no início eu tive que fazer a ressonância ainda de 3 em 3 meses, para ver se a medicação estava dando conta, para ver se ela estava segurando
né, as lesões, se não tinham novas lesões, se não tinha novos surtos acontecendo. Então, no início eu fazia essa ressonância de 3 em 3 meses, a ressonância era com contraste, aquele mesmo pesadelo de sempre, exames de sangue também com bastante frequência para saber se estava afetando algum outro órgão, se a medicação estava afetando, sobrecarregando algum outro órgão, né, fígado, enfim, rim, por conta de ser uma medicação muito forte. Então eu tinha que fazer exame de sangue praticamente que todo mês, né, ressonância de 3 em 3 meses. E eu me lembro que cada vez que eu ia fazer uma ressonância, eu ia rezando e às vezes eu ia chorando, pedindo para que tivesse tudo bem, para que ela não tivesse evoluído. Porque se ela evoluísse, a medicação era a injeção todos os dias da semana. E aí eu não sei o que ia acontecer, porque eu não ia aguentar. Eu não ia ter força para isso. Aquela reação de febre e tudo mais todos os dias, aquela picada todos os dias, pra mim era muito forte. Então eu ia rezando para que ela não tivesse evoluído, para que não tivesse aparecido novas lesões, ou para que pelo menos que não fosse nada a ponto da médica querer trocar essa medicação. E na época eu ainda pedia para ela, perguntava se tinha outra forma, se não tinha comprimido, se tinha outra maneira de tratar, e na época ainda não. Tinha outras coisas aí em testes, enfim, em estudos, mas que a maneira mais leve na época era essa, que era uma injeção uma vez por semana, porque depois as injeções eram semanais, eram diárias. Então eu tive que começar a me conformar com aquilo, né, de que isso ia ser a minha companheira para o resto da vida, para evitar que a doença evoluísse e que o que geralmente acontece, né, com as pessoas que têm esclerose múltipla é futuramente cadeira de rodas, né, dificuldades às vezes até de pegar coisas, xícaras, copos. Né, como ela é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central, ela vai dificultando os movimentos, né? Ela vai acabando com os movimentos, com a visão, que foi o meu principal sintoma no início. Então o futuro geralmente das pessoas com esclerose múltipla é esse, né? Vai perdendo aí a capacidade motora, né? Os movimentos e tudo mais. Então cadeira de rodas, dificuldade de locomoção, aquela coisa toda. Essa era a minha previsão de futuro. E essa injeção semanal era o que faria isso retardar, ou é o que faria isso estacionar. Essa injeção, ela não tem o poder, ela não tem a função de curar sintomas já estabelecidos. Ela não tem a função de voltar a visão, ela não tem a função de voltar movimentos, ela não tem função nenhuma em melhorar ou de acabar com nenhum sintoma, com nada que já esteja materializado. Ela tem única e exclusivamente a função de estacionar que novas lesões apareçam e que surtos diferentes apareçam, mas os que já existem, né, que sintomas diferentes apareçam também, mas os que já existem, ela não tem a função de fazer eles evaporar. Então eu pensava, bom, vamos lá, para que novas coisas não aconteçam, né? Para que eu consiga de repente ter uma qualidade de vida por mais tempo. E aí eu já pensava no que eu ia trabalhar, porque que eu conseguisse me sustentar com essa doença, ou eu já pensava em que eu ia ter que me aposentar mais cedo, de repente por invalidez por conta dessa doença.
eu já pensava em aonde eu ia morar, que tivesse como eu me locomover com facilidade e tranquilidade, né? Se o meu marido ia aturar tudo isso ou não. Então já começa um outro pesadelo. Mas era isso que eu tinha pra mim dali pra frente. Essa injeção semanal pro resto da minha vida. E isso ficava batendo como um martelinho na minha cabeça, a médica falando: é pro resto da vida, é crônico, é pro resto da vida. E aí com isso, acompanhamento, né, com a neuro, com a médica, para saber a evolução, a involução, como é que tava, como é que não tava. Segue fazendo ressonâncias. Alguns sintomas apareceram, né, a mais, na visão principalmente. Teve que entrar outras medicações. Eu comecei a tomar mais 5 medicações além da injeção, mas daí comprimidos, né? Mais 5 medicações além da injeção para poder me manter bem, porque a injeção, de novo, a injeção ela não tinha a função de acabar com o que eu já estava sentindo, com o que já tinha, com as consequências que já estavam ali, né? Com as sequelas que já tinha acontecido, ela não tinha a função de eliminar essas sequelas. Então, para eu poder lidar, manter uma vida normal, melhor, eu precisava mais 5 medicações para manter as minhas sequelas até então calminhas, para eu conseguir fazer as minhas atividades, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir dirigir, para eu conseguir fazer o mínimo que deveria ser feito, que uma pessoa deve fazer. E eu fazia de fato o mínimo que uma pessoa deveria fazer, que uma pessoa deve fazer. Exercício físico era algo que eu não conseguia fazer de forma alguma, porque depois, quando eu parava, primeiro que eu me sentia muito cansada. Eu caminhava 10 minutos e parecia que eu tinha corrido uma maratona, e quando eu parava, a coceira nas pernas eram insuportáveis. Se eu não chegasse em casa e não levantasse as pernas imediatamente e ficasse um tempão com as pernas levantadas, eu não suportava a coceira que eu tinha nas pernas. Então, alguns sintomas ainda apareceram depois disso, e por conta disso, mais medicações eu comecei a tomar. Até que no dia que eu falei pra vocês, em que eu decidi não tomar essa medicação pra ver o que acontecia, eu passei muito mal naquela noite. Eu fiquei apavorada porque eu não tinha noção de que essa era a reação que a médica falava que possivelmente daria, que por isso que eu tinha que tomar um antitérmico. E aí naquela noite, naquele dia eu disse: não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso... por que isso está acontecendo? Por que eu tenho... Será mesmo que eu vou ter que tomar isso pro resto? Será que vai ser o resto da minha vida isso agora? E eu já gostava na época de assuntos relacionados a energia, a reiki. Eu já era reikiana, então eu já fazia reiki em mim. Eu nunca trabalhei oficialmente com reiki, né? Porque eu tinha também a crença de que isso não era de que isso não era um trabalho, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu já gravei outros vídeos falando sobre isso. Eu vou focar aqui só realmente na minha vida com esclerose múltipla. Mas eu já era reikiana, então quando aconteceu essa situação e eu comecei a tentar buscar uma resposta e tentar buscar algo que amenizasse a minha vida, que me desse mais qualidade de vida, se é que eu tinha que viver mesmo com esclerose múltipla para sempre, então eu comecei a me aprofundar mais nesses estudos. E aí comecei a expandir mais a minha consciência. E quando eu falo que eu comecei a expandir mais a minha consciência, era como começar a buscar respostas mesmo do porquê que isso estava acontecendo comigo e de onde é que eu tirei isso.
Porque isso não é genético. Foi uma das primeiras coisas que o primeiro médico ou o segundo médico, eu passei por uns 3, 4 médicos, e todos eles falavam que isso não é genético, porque nas primeiras consultas os meus pais e o meu marido e o meu irmão ia junto. Porque ficou toda a família super chocada. E todos perguntavam, né, mas de onde é que ela tirou isso? De onde é que veio isso? E os médicos todos falavam, isso não é genético. Não é por conta de alguém da família ter. Isso é algo dela. Então, quando eu comecei esse estudo e essa busca de evolução da minha consciência, de expansão da minha consciência, eu comecei a buscar essa resposta. Como assim esse é algo meu? Por que eu desenvolvi isso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí comecei a estudar. E não mais a parte terrena, a consequência. Eu comecei a estudar a causa. Mas a causa no campo emocional, nos meus padrões, nas minhas crenças, porque eu comecei a entender que tinha alguma coisa, que tinha alguma ligação com os meus comportamentos, com os meus padrões, com os meus sentimentos, com essa doença. Então era isso que eu comecei a estudar. E eu vou entrar em mais detalhes no que especificamente no próximo episódio. Mas nesse episódio, a mensagem que eu quero passar aqui é que tem um motivo para estar acontecendo o que está acontecendo, né, na nossa vida. E quando a gente olha para as nossas crenças, quando a gente tira aquele véu, aquela carapuça, aquela proteção, quando a gente bota um pouquinho o ego de lado, de dizer vamos parar de vitimismo, vamos parar de achar que é Deus me castigando, vamos parar de achar que é um problema da família, vamos parar de achar que isso foi por conta de o que eu sofri de estresse no meu trabalho, com o meu chefe, com o meu marido, com a minha família. Chega disso. Chega de achar que foi o outro que me causou isso. Eu quero me despir de tudo isso. E eu aceito olhar para o que de fato causou isso em mim. Eu aceito, eu tô pronta, eu aceito olhar para isso. Eu quero saber o porquê que isso aconteceu, como que eu criei e por que eu tô vivendo esse pesadelo. Por que eu tô vivendo uma coisa desse nível, uma doença dessa profundidade que não tem cura. É uma doença crônica, é uma coisa que eu vou ter que levar pro resto da minha vida e a tendência é só piorar a minha vida. Por quê? Por que eu tô passando por isso? Então eu me rendi. Eu quero saber, chega de culpar o outro, eu quero saber e eu sei que a resposta tá dentro. O pouquinho de consciência que eu já tinha quando eu comecei a estudar sobre isso, eu sabia que a resposta estava dentro. E quando essa resposta começou a vir, quando eu comecei a me despir, a me render e a saber que foi eu que tinha criado tudo isso por algum motivo que eu ia saber qual, os sintomas começaram a diminuir. Então, daqui pra frente, daquele momento pra frente, onde eu resolvi botar meu dedinho na minha consciência, me render, me despir de todas as minhas crenças, de todos os meus tem que, de todos os decretos que eu tinha dado em relação à minha saúde, o jogo começou a virar.
E no próximo episódio eu vou contar para vocês qual foi o meu maior alívio, e ele aconteceu esta semana. Eu tô gravando esse vídeo no dia 7/7/2021. O meu alívio veio no dia 29 de junho de 2021. Então no próximo episódio é um novo capítulo onde eu conto para vocês qual foi o meu maior alívio. Até lá!